distorção, sensacionalismo, lacração e hipocrisia de uma extrema-direita cada vez mais... O defunto Brian Epstein mandou um abraço para você. Outro para ele. E Trump também, seu grande amigo. Eu fiquei imaginando o Donald Trump pegando um telefone para me ligar para agradecer por um vídeo no qual eu discuto sobre Michel Foucault. O que você está fazendo agora? Pois pare tudo. Passe um café, passe um chá e sente aqui comigo para rir de Foucaultiano passando vergonha. Como vocês sabem, eu publiquei esse vídeo há alguns dias, no qual eu discuto um texto que foi fruto de uma conversa entre 3 homens. E um desses homens era Michel Foucault. Se você já passou pela universidade, você sabe que Michel Foucault é adorado. Como o trabalho de Foucault foi ramificado, houve uma penetração das suas ideias em diferentes campos do conhecimento. Direito, porque ele fala do sistema prisional. Psiquiatria e psicologia, porque ele fala de doença mental. Poder, porque as ciências sociais e humanas são obcecadas com esse conceito. Então é possível ver o trabalho de Foucault em diferentes campos. Foucault atingiu um determinado estágio dentro da universidade, no qual é impossível questionar as suas ideias, porque ele é tratado como um cânone sagrado. E isso contraria o próprio saber científico, porque a ciência precisa ser questionada o tempo inteiro. E quando nós paramos de questionar, as pessoas começam, por exemplo, a inventar que existe cérebro trans. Então há um clubismo muito grande em torno de Michel Foucault e eu já sabia exatamente em que tipo de vespeiro eu estava mexendo quando eu fiz esse vídeo. Eu queria começar com um comentário que infelizmente eu não consegui achar para tirar o print mais. Mas o comentário dizia: "Puxa vida, vocês não entendem nada de filosofia." Isso daqui nada mais é do que a falácia lógica pela ignorância, quando a pessoa que critica se coloca como um iluminado que sabe, enquanto o outro não sabe. Enquanto não oferece nenhum contra-argumento para toda a discussão que foi realizada. Porque é isso, todas as vezes que nós discutimos os textos problemáticos, no mínimo problemáticos, desses autores, começam os iluminados a querer nos ensinar como de fato nós devemos ler e entender. Eles realmente se consideram como os iluminados que são capazes de entender e de ver coisas que nós não somos. E quanto mais prolixo um texto, mais eles usam dessa estratégia. Eu já comentei com vocês que todas as críticas relacionadas a Judith Butler geralmente terminam com "foi você que não entendeu, lê de novo." Então vamos ler alguns comentários e no final vou trazer um texto de Paglia, que foi uma crítica ferrenha ao trabalho de Michel Foucault, e vamos ver então se de repente a Paglia também não entendeu o que o Foucault estava querendo dizer. Se você não sabe, Paglia é uma mulher respeitadíssima dentro da academia, e é considerada uma das mulheres intelectuais mais importantes das últimas décadas. E ela tem um texto interessantíssimo chamado "O que eu odeio sobre Michel Foucault", e ela faz comentários muito pertinentes nesse texto, e eu duvido muito que ela tenha feito esses comentários e essas críticas porque ela tem uma certa limitação intelectual e porque ela não entendeu o que Michel Foucault quis dizer. Vamos começar por esse daqui? E eu não me sinto na obrigação de esconder o nome de ninguém, já que esses comentários são públicos. Só uma perguntinha para essa senhora sou eu. Em que mundo tu vive, minha filha? Ou tu achas que a mentalidade de uma garotinha de 13 ou 14 anos de hoje é igual a de uma garotinha de 40, 50 anos atrás? Ele diz que as meninas de 40, 50 anos atrás eram diferentes, provavelmente. O problema todo é que o texto é de 40 anos atrás. Então ele está concordando comigo? Para justificar o injustificável, a pessoa abandona qualquer pensamento lógico. O nosso amigo João 3961 disse: Foucault em nenhum momento defendeu pedofilia. A senhora desse vídeo deveria ler Foucault com imparcialidade e deixar a sua ideologia de extrema-direita de lado. Eu gosto muito sempre que eles colocam extrema-direita, porque primeiro não significa absolutamente nada, significa que eles estão dizendo o seguinte: existe a esquerda e existe a extrema-direita, porque nós não reconhecemos a possibilidade da existência de uma simples direita, porque só existe o nosso pensamento, a esquerda, e o outro lado, que é o outro lado errado, que é de extrema. Será que João 3961 sabe a definição de pedofilia? Porque Foucault assinou a carta em 1977. Foucault defendeu um homem que estuprou meninas de 6 a 12 anos. E o jornal que publicou essa petição de 1979 disse que as meninas gostaram.
Sim, que as meninas gostaram de ter participado de atos sexuais. Meninas de 6 a 12 anos. Você está me dizendo, então, que Foucault não defendia pedofilia? Então defina a pedofilia pra gente, porque eu acho que a sua definição de pedofilia não está em concordância com o que de fato é pedofilia. E é interessante, João 3961, que você vem aqui dizer que defender as crianças contra abusadores sexuais é coisa de extrema-direita, porque se você não é extrema-direita como eu sou, eu fico preocupada, então, de que lado você está? Você está do lado que defende isso, então? Não sei nem o que você defende, porque a sua definição de pedofilia é um pouco pós-moderna. A gente não sabe exatamente qual é a sua definição, não é? Jamais se esqueça, esses são os novos iluminados. Esse comentário disse, é preciso ver o contexto histórico. A criança só veio a ser reconhecida como vulnerável há pouco tempo. Antes era considerada como um pequeno adulto, e ele não era o único com esse tipo de pensamento, foi toda uma geração. Contexto histórico que você quer, não é? Vou te dar um contexto histórico. Crianças eram tratadas como pequenos adultos do século V ao século XV. 1977 foi a primeira petição, 78 foi o texto que discutimos e 79 foi a outra petição, às margens dos anos 80. Muito distante do século XV, não é? Você dá um pequeno salto na história para justificar as atitudes de Michel Foucault. E a outra contextualização foi o pensamento de toda uma geração. Todo mundo pensava assim. Todo mundo fazia isso, todo mundo gostava de criancinha. Ele não era o único. Você tem que ver o contexto, todo mundo tinha escravo naquela época. Você tem que ver o contexto, todo mundo era nazista naquela época. Você tem que ver o contexto de Stalin, não foi o que falou Manuela Dávila? Você tem que ver o contexto. Stalin foi um homem da sua geração. Entendi, Foucault então foi um homem da sua geração. E como todos os outros pensadores eram pedófilos, então ele resolveu ser também, para fazer parte do grupo. Entendi. Sobre isso, deixe-me fazer um comentário um pouco mais inteligente do que esse comentário estúpido. Pedofilia é uma coisa cíclica. Houve sempre um interesse em crianças. Essas ideias são empurradas com a tentativa de dissolver as bordas do conceito e tornar a pauta da pedofilia um pouco mais aprovável, palatável. E aí, ao longo da história, políticos e seus partidos vão tentando amaciar o olhar e empurrar leis pró-pedofilia. A gente vê muito isso na Alemanha, por exemplo. Então, o que acontece é que a população se une e fala, não, esses não são os nossos valores morais. E empurram essas ideias para o porão de novo. Mas essas ideias não morrem, elas só ficam escondidas no porão. E aí elas ganham tração de novo e tentam de novo sair do porão. E aí a população empurra de novo, não aceitamos esse tipo de ideia. E empurram de volta. Então eles ficam o tempo inteiro tentando sair da jaula. E nós, como sociedade, temos a obrigação de proteger as crianças e continuar registrando pedofilia no campo da violência. Então sim, na década de 70 eles estavam tentando empurrar essas ideias e o fato dessas discussões virem debaixo do guarda-chuva pós-estruturalista é uma bandeira vermelha que a gente tem que levantar. Então essas ideias foram rejeitadas e empurradas de volta para o porão e agora em 2025 elas estão vindo à tona de novo. Com toda a força, com a ajuda do transgenerismo, inclusive. Por exemplo, na Alemanha, o Partido Verde tem uma aliança muito forte com grupos pró-pedofilia. E é o mesmo Partido Verde que está, por exemplo, financiando e abraçando a causa transgênero. As pautas estão completamente conectadas e você devia me seguir no Instagram para ver essas conversas lá. Aqui a pessoa deixou esse comentário. Cristã, e eu sei o que ela quis dizer com isso. Quer dizer que você acha que a defesa dos direitos das crianças ou de que as crianças não devam ser abusadas por adultos é uma pauta religiosa? É muito interessante que todas as vezes que eu comento sobre a pauta da família, a pauta das crianças, tem sempre alguém tentando associar isso a uma conversa religiosa. A pauta da família e das crianças não é uma pauta exclusivamente religiosa, ela é uma pauta ocidental, é uma pauta civilizatória. E no meu novo livro vocês vão ver essa discussão destrinchando, inclusive trazendo muitos dados, mostrando e provando isso. Eu tô achando que o marido dessa moça traiu ela com outro homem. Por isso a revolta com os LGBT+. Eu fico extremamente decepcionado quando eu vejo a falta de criatividade. Deixe-me fazer um comentário sobre isso também. Todo mundo que é LGB sabe muito bem que eu os defendo do TQ+. O meu posicionamento, desde o início, sempre foi a favor dos LGB, todo mundo sabe disso. Ele provavelmente está se referindo ao TQ+, aqui, que é um movimento anti-família, anti-criança, anti-lógica e, cá entre nós, homofóbico também. E é fascinante, porque eu tenho repetido no Instagram que transexualismo é um impulso sexual mal direcionado. Então a sexualidade está no centro dessa identidade. Isso acontece por muitas razões. A maioria desses homens
tem autoginefilia, que é uma parafilia sexual, um fetiche. Então, a motivação para esses homens se tornarem mulheres passa pelo desejo erótico de se tornar mulher e de ser desejado como mulher. E é por isso que, na maioria das vezes, esses homens gostam de se apresentar de uma forma hipersexualizada. Porque é isso que eles pensam que é uma mulher. A mulher nasceu para ser objetificada sexualmente. Então, até quando eles xingam você na internet, eles tentam incorporar um elemento, um aspecto sexual à discussão. Por exemplo, eles gostam muito de me chamar de vagabunda. Né? De todos os xingamentos, vagabunda é o que eu mais ouço. Que tem essa conotação sexual. Já recebi vários comentários e um deles eu me lembro bem que foi: eu espero que uma mona trans te pegue na rua e te estupre com o dela. Novamente, hipersexualizado, tudo se resume a abuso e misoginia. O meu marido me traiu com outro homem. Novamente tem um elemento sexual nisso tudo, porque eles não conseguem se conter. Parafilia é uma forma de compulsão sexual. Isso daqui não passa da falácia lógica ad hominem, quando você ataca o interlocutor e não a ideia que ele está discutindo. Não passa de uma forma de distração que os burros usam quando não sabem argumentar. Distorção, sensacionalismo, lacração e hipocrisia de uma extrema-direita cada vez mais... O defunto Brian Epstein mandou um abraço para você. Outro para ele. E Trump também, seu grande amigo. Agradecendo pelo vídeo que passa pano para os verdadeiros abusadores de crianças no mundo, alguns padres protegidos e políticos do PL. Essa pessoa que disse Brian Epstein, provavelmente querendo dizer Jeffrey Epstein, misturou Epstein, Trump, políticos do PL e padres. Tudo isso para evitar falar de Michel Foucault. Aqui mostra que ele está preocupado com a sua ideologia, ele não está nem um pouco preocupado com as crianças que são abusadas, ele não está preocupado com a discussão sobre pedofilia. A única preocupação dele aqui é defender Michel Foucault, enquanto ataca outras pessoas que não foram sequer discutidas no texto. Novamente, isso aqui não passa de uma falácia lógica de pessoas despreparadas intelectualmente. Essa pessoa com falhas severas no seu processo de pensamento lógico quer que nós acreditemos que ele leu Michel Foucault e entendeu de uma forma que nós não entendemos. Por quê? Porque ele é um iluminado. Eu fiquei imaginando o Donald Trump pegando um telefone para me ligar para agradecer por um vídeo no qual eu discuto sobre Michel Foucault. E que tal falar do seu radicalismo ideológico? Não. Hoje eu não quero falar do meu radicalismo ideológico. Hoje eu quero falar que Michel Foucault era um pedófilo. Essas pessoas que nos chamam de radicais são as mesmas que acham que um homem vira mulher. E que existe cérebro trans. E que existe criança trans. E que mulher é uma construção social. E que obesidade não é problema, é apenas um corpo queer. Essas são as pessoas que nos chamam de radicais. Eu quero concluir lendo alguns trechos do texto de Paglia, O que eu odeio sobre Foucault. Nunca conheci ou ouvi Foucault pessoalmente. Ele morreu em 1984. Minha opinião negativa sobre ele é baseada inteiramente em sua escrita solipsista e mentirosa, que teve uma influência desastrosa em acadêmicos americanos ingênuos. Solipsista é uma maneira super autocentrada de ver as coisas, quando a pessoa duvida da existência de qualquer coisa fora dela mesma. Só ela existe, só ela pensa, só ela é real, só o argumento dela importa. Não perco nenhuma oportunidade de atirar dardos nas ancas magras de Foucault, porque ele é o último membro de pé da terrível tríade de pós-estruturalistas franceses, cujo trabalho varreu as universidades americanas na década de 70 e expulsou o radicalismo local de nossa própria revolução cultural dos anos 60. Eu afirmo militantemente que os gurus intelectuais dos meus anos de faculdade tinham muito mais visão e substância do que a pretensiosa e prolixa trindade de Derrida, Lacan e Foucault. Embora muito diminuído com o declínio dos anos da teoria, Foucault ainda sobrevive, apoiado por teóricos queer enrugados que anseiam por um capo abertamente gay no cânone. Ela está dizendo que as ideias de Michel Foucault não têm substância e que a única razão para que elas circulem ainda com tanto vigor é o fato de que teóricos queer queiram um intelectual gay. Ela fala que Michel Foucault foi grosseiramente superestimado, que as suas obras são estranhamente desprovidas de mulheres, que a análise de Foucault sobre o poder é nebulosa e paranoica e simplesmente não funciona quando aplicada à evidência real. Ela fala também que o trabalho de Michel Foucault está completamente ausente de coleta de fatos empíricos e organização de dados, e eu concordo. Ela faz um comentário super interessante, olha o que ela fala. Foucault, apesar de toda a sua tagarelice sobre o poder, nunca conseguiu abordar Adolf Hitler,
ou a ocupação nazista da França? Não é curioso como isso simplesmente não o interessava? Nem a análise de Foucault sobre a classificação do conhecimento é particularmente original. Exceto em seu amargo ânimo contra o iluminismo, que ele não percebeu que já havia sido sistematicamente combatido pelo romantismo. Não fez nada de novo. Ela comenta que no romance modernista Ulisses, que foi escrito por James Joyce em 1922, há uma análise sobre as instituições sociais, cultura e linguagem muito mais sofisticada e refinada do que os trabalhos de Michel Foucault. E ela diz, ao longo de suas carreiras, sua geração de estudantes lentamente perceberá que os professores que elogiavam Foucault, a quem você respeitava e dos quais dependia, eram seguidores desinformados de modismos que lhe venderam uma conta de mercadorias de má qualidade. Você não precisa de Foucault, pelo amor de Deus. Durkheim e Max Weber começaram a corrente de pensamento sociológico que ainda nutre pensadores responsáveis. A adoração a Foucault é um exemplo do que chama de síndrome de papai. Humanistas seculares que se afastaram de suas raízes religiosas e étnicas criaram um novo Jeová a partir de barbante e cera. Estudantes americanos, esqueçam Foucault. Estudem reverentemente as evidências primárias massivas da história mundial e forjem suas próprias ideias e sistemas. O pós-estruturalismo é um cadáver. Deixe-o feder no poço de lixo parisiense, onde ele pertence. Será que os iluminados da internet vão ter a audácia de dizer que Paglia também não entendeu nada sobre os textos de Foucault? Não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo, deixe também um valeu demais para colaborar no meu trabalho. Obrigada, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.